Queria convidar você também nesta noite a abrir a sua Bíblia no Salmo 121. Nós vamos hoje meditar neste Salmo. Vamos lê-lo de forma integral e depois nós vamos trabalhar um pouco os conceitos que eu acredito que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite aqui no salão, também nos nossos lares. E eu tenho assim certeza, irmãos, de manhã foi muito gostoso. Hoje de manhã o Senhor ministrou os nossos corações, que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Amém? Então, Salmo 121, eu vou ler na versão NVI. Se você quiser ajustar aí o seu aplicativo, se você está lendo isso de forma virtual. Se você está com a Bíblia de papel, irmão, tenha paciência. Se for diferente, acompanhe aí que é muito parecido. Amém? Salmo 121, a partir do primeiro versículo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui reunidos para cultuar o Senhor. E sabemos, como diz a sua palavra, a direção para a reunião pública é que haja sim um momento de louvor, haja um momento de cânticos, haja um momento, Deus, também da ministração da palavra. Senhor, que o Senhor possa então neste momento derramar, Pai, da tua graça, do teu poder, abrir o nosso entendimento, abrir os olhos do nosso coração para que possamos experimentar como igreja a direção que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós queremos, ó Deus, também abençoar os irmãos que nos acompanham pelo YouTube agora, pela casa. Pai, que também a tua presença esteja ali, qualquer distração, tudo aquilo que quer roubar, ó Deus, assim o nosso coração, a nossa atenção caia por terra e que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você que tem a Bíblia de papel, provavelmente, se você for lá um pouquinho aí debaixo do Salmo 121, vai estar escrito alguma coisa. Tem algumas Bíblias que estão escrito cântico de peregrinação. Quem tem isso aqui? Deixa eu ver na Bíblia de papel. Alguns. Cântico de romagem. Outros. Cântico de degraus. Só uma? Só a sua, Kleber? Cântico de degraus? Amém, irmãos. Então, na verdade, este Salmo, Salmo 121, ele está inserido num conjunto de 15 salmos pequenos, que eram conhecidos como cântico de degraus. Degraus, imagina degraus, subidas. Por quê? Porque eram cânticos também de romagem ou de peregrinação que os viajantes, os irmãos, os judeus, quando estavam indo para Jerusalém celebrar as festas, eles caminhavam juntos em grupos e iam cantando, iam declarando estes salmos, e é por isso que é chamado cântico de romagem, ou seja, quando eles estavam indo em romaria para Jerusalém. Degraus é porque Jerusalém ficava cerca de 750 metros acima do nível do mar. Então, enquanto eles estavam chegando perto de Jerusalém, eles começavam a subir, e subiam como degraus, como fases de subida, e eles iam cantando estes salmos, e estes salmos são salmos didáticos, falavam sobre a história de Israel, falam sobre a glória de Israel, falam sobre a glória de Deus, falam sobre o cuidado do Senhor, várias coisas. Então, este cântico é um cântico de romagem que era entoado, ele era decorado pelos judeus e era cantado nestas épocas de viagem. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 2, conta a história de que Jesus, quando foi para Jerusalém, ele tinha 12 anos, foi celebrar a Páscoa. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, 42, até o final do capítulo, 52, 53, mais ou menos. Ali nós vemos a história de quando Jesus foi, então ele se perdeu dos seus pais, e ele ficou lá no templo discutindo com os mestres da lei,
né? E a Bíblia conta que Maria, depois, seus pais, José e Maria, foram procurar Jesus entre os companheiros de viagem e não o acharam, achando que ele estava voltando junto com o grupo, mas o Senhor Jesus, naquela época, com 12 anos, permaneceu em Jerusalém. Aí eles voltaram para Jerusalém, ficaram 3 dias procurando e o encontraram no templo, discutindo com os mestres. Então nós vemos aí esta prática. Naquela ocasião era a festa da Páscoa, quando, né, a família de Jesus foi para Jerusalém. Era uma prática dos judeus, pelo menos 3 vezes ao ano, nas suas festas, eles iam para celebrar e iam cantando estes salmos. Era um salmo conhecido. Então, irmãos, eu acredito que este salmo tem a ver, e ele fala um pouco da nossa jornada, da nossa peregrinação. A palavra do Senhor também, né, compara o cristão a um peregrino que está indo para o céu, que está caminhando em direção àquilo que o Senhor nos chamou para viver, para completar, né? Quando a gente vê ali em Hebreus capítulo 12, diz que a gente não pode desviar os olhos de Jesus caminhando, né, olhando para Ele, correndo a nossa carreira, cumprindo aquilo para que fomos chamados, buscando o Senhor. Amados, então, olhando aqui este salmo ele tem algumas revelações de quem é o Deus, de quem é o Senhor que nos acompanha. Então este salmo, mais do que uma poesia, algo para cantar, para entreter talvez os viajantes, na verdade, ele traz princípios tremendos e maravilhosos que nos acompanham, que nos revelam o caráter, o cuidado e o amor de Deus durante a nossa jornada. Amém, irmãos? Então, eu gostaria de caminhar com você aqui neste salmo, falando um pouco sobre os seus versículos. E é muito interessante que o salmo, ele inclui elementos comuns à viagem. Então, enquanto o salmista peregrinava, ele diz assim: eu levo os olhos para os montes. Ele fala do sol, que incomodava, que poderia incomodar durante a viagem. Ele fala da lua, da noite. Ele fala das montanhas, fala das dificuldades. Porque as suas circunstâncias não eram separadas da sua vida devocional. Irmãos, nós estamos rodeados de circunstâncias, de situações, e nós não podemos separar a nossa vida disso, não é? O pastor Fabiano, pelo que eu entendi aqui no podcast da secularidade, que ele, depois você olha lá no CWCast, no canal do Crosswords, você pode ouvir ali sobre secularidade. Às vezes a gente tem a mania de separar as coisas. Irmão, hoje eu vou para a igreja. A gente tem até roupa de ir para a igreja, irmãos. A gente põe a roupa para ir para a igreja. Tem a roupa de ir para a igreja e tem a roupa de ir para outro lugar. Parece que a gente separa o culto da nossa vida. Na verdade, não precisamos separar. A nossa vida é um culto ao Senhor, amém? Nós cultuamos a Deus o tempo todo. Nós celebramos a Deus o tempo todo. Então, este irmão que escreveu este salmo, nós não sabemos quem foi, mas ele escreveu o salmo aplicando conceitos do seu dia a dia, da sua vida, da sua jornada, para que nós possamos entender. Outra coisa que me chama a atenção neste salmo é que ele começa na primeira pessoa, lá no versículo 1, ele fala: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Perceba que ele começa falando dele mesmo. Eu levanto os olhos para os montes, eu olho para as situações, e da onde vem o meu socorro? E de repente, no versículo 3, ele começa a falar com aqueles que estão viajando com ele. Ele vira para alguém e fala assim: olha, ele não permitirá que você tropece. Eu até imagino o pastor Paulo aqui ministrando louvor, irmão. Canta para o seu irmão agora. Imagina todo mundo caminhando, e ele fala assim: agora fala para o seu irmão, ele não vai permitir que você tropece, né? Então ele começa a ministrar na vida das pessoas. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor, né, vai guardar você, ele está sempre alerta. Então ele vai agora ministrando na vida das pessoas. Em primeiro lugar, ele se coloca como alguém que confia no cuidado de Deus. Em segundo lugar, consciente de quem ele é em Deus, de quem o Senhor representa para o povo de Israel. Então ele começa a ministrar na vida das pessoas. Irmãos, antes de eu e você ministrarmos sobre a nossa família, antes de nós ministrarmos para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, ou para os irmãos em Cristo, antes de qualquer coisa, o Senhor precisa ministrar ao nosso coração. Então, o desejo que eu tenho nessa noite é que Deus ministre aos nossos corações, para que depois nós saiamos daqui para ministrar
na vida de outras pessoas. Vamos nessa jornada, irmãos? Vamos aqui então acompanhar a leitura do Salmo 121 e vamos ver o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Primeira coisa, ele diz aqui, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele vai estabelecendo aqui ideias e realidades espirituais a partir das coisas que ele estava vendo. Então ele diz assim, eu levanto os olhos para os montes. Então, um pouquinho mais para frente no Salmo 125, irmãos. Tem até uma música que a gente cantava, antiga, né? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, quem lembra? Em volta do seu povo. Ela é mais bonita do que isso, tá, irmãos? É que eu não quero cantar bem para não botar os irmãos aqui do louvor, para que eles não fiquem chateados, fiquem envergonhados. Então, eu canto desse jeito aqui para eles ficarem por cima, né, Dudu? Então, é isso daí. Essa é a canção. O Salmo 125 fala, como em volta de Jerusalém estão os montes. Então, nós percebemos que a geografia, aonde ele estava passando, havia esses montes. Numa linguagem bíblica, quando você pega um comentário bíblico, numa linguagem bíblica, monte significa dificuldade, monte significa barreira, monte também significa desafios. Então, quando eles estavam caminhando, de repente viu um monte que ele tinha que subir, irmão, alguma coisa que ele tinha que transpor, um desafio. E aí ele pergunta, ele leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, então nós temos sim barreiras internas, desafios internos para vencer, coisas que nós trazemos na nossa vida, situações que nós vivemos no passado, situações que compõem hoje aquilo que nós conhecemos de Deus, ou até mesmo aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós conhecemos de família. Ontem nós estávamos aqui celebrando o casamento do Fred e da Priscila, e a hora que acabou, o Fred veio e falou para mim assim, pastor, lá na conferência da família, você veio e falou isso para mim, o senhor lembra? Eu falei, não lembro, irmão, não lembro o que eu falei. Não, mas o senhor passou por nós, depois o senhor voltou e falou assim, irmão, deixa eu te falar algo. E você falou exatamente algo que eu trazia no meu coração, algo em relação à família dele, eu não vou dizer aqui porque é algo muito íntimo, mas uma percepção que ele tinha de que talvez ele iria ter problema para vivenciar algo que é um padrão bíblico, porque ele não vivenciou isso na sua casa. Então ele falou assim, pastor, eu tinha essa dificuldade de entender, mas o senhor passou por mim, o senhor voltou, e o senhor falou assim, olha, o que Deus quer dizer para você é o seguinte, você será capacitado para exercer este papel, para fazer isso, para fazer aquilo. Então Deus ministrou ao coração dele. Nós tivemos aqui na nossa formatura uma irmã que deu testemunho público na formatura aqui do curso de mulheres, dizendo que na sua casa falavam para ela assim, olha, você não é capaz de fazer isso, você não consegue fazer aquilo, você talvez nunca vai conseguir fazer algo notório ou algo que precise de uma capacitação, algo que precise, que te leve além, alguma coisa que precise de uma certa característica que você não tem, você nunca vai conseguir fazer. E já é uma mulher adulta, senhora, já mãe, já de jovens, e ela falou que, olha, eu trazia isso comigo, mas eu entendi pela palavra, que eu posso sim alcançar situações melhores, eu sou capacitada pelo Senhor para enfrentar os meus desafios. Irmãos, então nós temos barreiras internas. Nós achamos que não podemos fazer uma coisa, que não podemos fazer outra. Eu sou tímido, eu sou vergonhoso. Já contei aqui várias vezes da Adriana, quando nós nos convertemos. Eu nunca mais esqueci, irmãos, assim, às vezes eu conto as mesmas experiências, porque aquelas experiências nos marcaram tanto no começo da nossa conversão. Então eu lembro que eu fui com a Adriana e mais o irmão visitar alguém, e essa mulher não saía da casa, o irmão falou para ela assim, Adriana, chama a irmã aí, porque a voz de mulher é mais fina, talvez ela escute. Aí a Adriana falou assim, não, eu sou tímida, eu tenho vergonha de gritar. E ele falou para ela assim, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Irmão, está escrito na Bíblia. Pensa num novo convertido que ama o Senhor, que diz que está escrito na Bíblia, a gente ficava, irmão, a gente tremia. Está escrito isso? Tá, então tá bom, vou perder a timidez agora. Adriana deu um grito que a irmã veio correndo, achando que tinha acontecido alguma coisa. Por quê, irmãos? Porque nós nos limitamos por aquilo que nós pensamos que somos. Mas como nós cantamos essa noite, eu sou quem Ele diz que eu sou. E você é perdoado,
você é escolhido, você é amado, você é capacitado pelo Senhor, você pode construir uma família maravilhosa, você pode viver solteiro se for o seu desejo, não tem problema, irmãos. Você pode viver do jeito que você quiser, porque Deus te capacita. Amém? Então nós entendemos que os desafios internos, eles precisam então ser vencidos, porque eu olho para os montes, para esses desafios, e eu pergunto, quem é que vai ser o meu socorro? Também temos desafios externos, situações que nos abalam, talvez um desemprego, um problema financeiro, uma enfermidade, uma situação na sociedade, um vizinho, não sei, irmão, qualquer coisa. Não é? Então nós temos dificuldades externas também, são montanhas, desafios, barreiras, problemas que nós, no nosso dia a dia, esses problemas, eles nos circundam, eles aparecem, nós não escolhemos, mas eles aparecem. E quando aparecem, irmãos, nós temos que ter um olhar de fé, porque o que eu entendo é que este irmão que fez essa pergunta, eu levanto os olhos para os montes e eu pergunto, de onde me vem o socorro? E ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não estava fazendo uma pergunta como se ele tivesse dúvida. Ele tinha certeza de que o socorro dele vinha do Senhor. Na verdade, ele fez essa pergunta só para introduzir o assunto. Ele queria falar sobre isso. Então ele faz uma pergunta, numa forma poética, apresentando que havia os montes. Outros comentários bíblicos dizem que os montes perto de Jerusalém, infelizmente, tinham muitos altares a Baalins, a falsos deuses. Então também os montes onde o povo de Israel sacrificava falsos deuses e se prostituía e adulterava com deuses que não eram o Senhor. Esses montes representavam também um lugar de idolatria. Então ele olhava aquele cenário e falava assim, olha, as duas coisas podem ser, e eu acredito que nós podemos somar as duas coisas, por que não? Nós podemos falar dessas duas características, sem excluir uma ou outra. Nós podemos entender que também a idolatria, ela nos rouba aquilo que Deus quer fazer. Aí você vai dizer para mim assim, mas pastor, eu não sou idólatra. Quando a gente fala em idolatria, você pensa logo numa imagem. Eu não sou idólatra, eu não tenho nenhuma imagem na minha casa. Mas deixa eu dizer algo para você. O avarento é idólatra. Aquele que confia no dinheiro é idólatra. Então tem pessoas que abandonam um princípio de Deus para ter dinheiro, para não pagar imposto. A pessoa abandona o princípio de Deus para poder ganhar um dinheiro a mais, talvez enganando alguém, talvez fazendo um negócio fraudulento. Não deveria ser assim, mas infelizmente pode ser esse o caso. Alguém abandona um princípio de Deus porque ele confia que aquele dinheiro que ele vai ganhar vai trazer para ele o que ele precisa. Isso é idolatria. Outro tipo de idolatria, a pessoa abandona o princípio de Deus para ela ter prazer na sua vida. Então a pessoa abandona o princípio de Deus que o leito, sem mácula, ele é abençoado, e ele então abandona o seu casamento, abandona o seu leito, que deve ser um leito puro, e ele acessa a pornografia para ter acesso a um prazer fora dos princípios do Senhor. Isso é idolatria. Você idolatra o seu prazer e o coloca acima do Senhor, no lugar de Deus. A nossa satisfação tem que estar nele. Amém, irmãos? Então as pessoas abandonam o princípio de Deus para ter uma noite de prazer. Casais de namorados cristãos abandonam o princípio de Deus para se envolverem sexualmente. Por quê? Porque são idólatras do prazer. Pastor, mas as pessoas caíram no pecado porque idolatraram mais o prazer do que o Senhor. Irmãos, infelizmente ou felizmente temos que falar a verdade precisa ser dita. Então pessoas abandonam a Deus para se entregar a um outro tipo de vida. Eu quero dizer para você, a idolatria é a mesma coisa. Você não confiar em Deus para confiar em outra situação. É a idolatria. Tem pessoas que idolatram pastores, tem pessoas que idolatram cantores, tem pessoas que idolatram filhos, tem pessoas que idolatram o marido, a esposa, tem pessoas que colocam tudo na frente de Deus.
O bezerro de ouro da nossa geração é o prazer, é a felicidade. Eu preciso ser feliz. E eu sou feliz ouvindo este tipo de música. Eu sou feliz vestindo esse tipo de roupa. Irmãos, tem gente que gasta o que não tem. Ele gasta o dinheiro que ele não tem para ter o carro que ele acha que ele merece ter. Eu mereço. Irmãos, eu sou pastor, eu já aconselhei bastante gente assim. Pastor, mas eu mereço ter um carro assim. E gasta mais do que tem. Ah, mas eu mereço uma boa. Eu lembro uma vez conversando com uma senhora, assim, eu mereço, eu trabalhei a vida toda, eu tenho esse dinheiro, eu mereço ter uma bolsa assim. Ela vai lá e comprou aquela bolsa assim. Só que ela já tem 50 bolsas penduradas, não sei onde é que põe bolsa, irmão. Comprou mais uma porque ela merece, e às vezes deixa de fazer uma ou outra coisa e começa a se endividar porque merece. Querido, nós trocamos alguns princípios pelo nosso prazer. Você vai comer uma pizza, vai pagar R$35, R$40 numa pizza. Talvez você está apertado, mas você fala assim, bom, mas hoje nós vamos comer uma pizza. Aí você vira para a sua mulher e fala assim, a gente pode gastar 35, 40, então tá bom. Aí depois estão os dois juntos olhando o cardápio. Aí você fala assim, nossa, mas tem borda recheada, amor. Mais R$5. Ah, mas a gente merece, né? Mas tem aqui a promoção, se comprar uma pizza assim, por mais 20 a gente ganha uma pizza de brigadeiro. Brigadeiro na pizza, é tudo de bom, né, amor? Aí quando você vê, gastar 30, gastou 70. Porque eu mereço. Eu não estou dizendo que você não merece, irmãos. Eu só estou dizendo o seguinte, nós sucumbimos aos nossos prazeres. Gastamos o que não temos, damos o tempo que não temos, damos a atenção que não deveríamos dar atenção para a nossa esposa e estamos dando atenção para outro tipo de coisa. Deveríamos dar atenção para o nosso marido, por quê? Porque estamos olhando os montes, estamos buscando o nosso prazer em altares de idolatria. O nosso prazer tem que estar no Senhor. Quem concorda? Eu acho que você está me entendendo. Vocês estão muito quietos, né, irmãos? Mas eu acredito que vocês estão me entendendo nesta noite. Nós precisamos então entender que eu levo os olhos mas da onde é que vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o Criador de todas as coisas. Ele se revela a mim na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Eu tenho uma aliança com Deus, o Deus que criou todas essas coisas. Irmãos, hoje eu gravei um vídeo lá na minha sacada. Eu moro no apartamento, tem uma sacadinha lá, botei o celular assim, estava tendo o pôr do sol, peguei o violão, eu botei o sol bem na minha boca, assim, para sair fogo da minha boca enquanto eu cantava, irmãos. Depois eu passo para vocês, não vou passar não, tenho vergonha. Mandei para a Fernanda e para a Flávia só, para as duas. Né? E eu fiquei cantando ali um louvor, adorando a Deus, gravando o vídeo, e com fogo na boca, e depois aqui, saindo fogo da boca do seu pai. Elas riram, né? O pai está ótimo, tal. A gente brinca, até hoje a gente brinca. Mas, irmãos, nós precisamos parar para olhar a criação. Deixa a criação falar ao teu coração. Deixa você ver a grandeza de Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Irmãos, nós vivemos tão dentro de parede, tão dentro de prédio, tão dentro das coisas, que nós não temos mais paciência de olhar. Você não olha a natureza, irmãos. Hoje de manhã eu estava aqui, tinha um urubu parado ali em cima do poste, eu virei para o Andrei e falei assim, Andrei, você que gosta de tirar foto, olha que urubu lindo. Ele falou assim, misericórdia, pastor. Estava ele e o João, eles podem confirmar essa história. Eu acho lindo, irmãos. Você já viu um urubu de perto? É lindo, irmãos. Contemplar a criação faz com que Deus fale ao nosso coração. A Adriana às vezes pega, sabe aquelas florzinhas que dá em mato? Tem uns matos, sim, irmão, que dá umas florzinhas tão pequenininhas que não serve para enfeitar, não dá para cheirar, não serve para nada, serve aquilo ali. Mas a Adriana pega aquela florzinha, ela pega assim, ela fala assim, Marcelo, olha aqui. E eu tenho que ficar assim, né, achando a distância, porque sabe como é a idade, né? A gente já não consegue enxergar direito. Então fico assim com aquela florzinha, para um lado, para o outro, até achar o foco. Ela fala assim, olha as pétalas. Aquele negocinho desse tamanho em cima, eu fico. Como Deus é perfeito na sua criação. Deixa a criação falar com você, irmão. Qual foi a última vez que você reparou no voo de uma abelha? Irmão, você já viu como é que a abelha voa, irmão? A abelha, se você parar para olhar, ela é mais gorda que eu, irmãos. Ela é uma bola. A asinha dela é uma asinha pequena, aquilo ali. Nós temos alguns engenheiros de aviação aqui. Pedro, como é que voa uma abelha, irmão?
É contra a física. Não sei, depois ele vai explicar melhor, né? Com certeza ele tem a explicação. Como é que voa um negócio daquele, irmãos? A borboleta sim, né? Porque ela é fininha e tem uma azazona grande assim, aí voa. Mas uma abelha, irmão, como é que voa? Para olhar. Para olhar a natureza, deixa a natureza ministrar ao seu coração. Os céus proclamam a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então nós precisamos, então, de repente, sair do nosso contexto. De repente, vai na rua, dá uma olhada, irmão. Olha a lua, tira uma foto da lua, manda para os seus familiares. Olha a lua cheia, que linda. Tira uma foto do pôr do sol. Não sei, irmão, faz qualquer coisa. Você vai olhar a natureza só quando você for para a praia? Irmãos, faz tempo que eu não vou para a praia. Então eu só vou olhar para a natureza quando... Aí o cara vai lá, bota o pé na água assim, tira uma foto, estou na praia. Não é grande coisa, irmão. Eu estou aqui na praça. Estou na praça do Jardim Terras do Sul. Olha, estou na praça, que benção. Olha a formiguinha, a Bíblia fala, vai ter com a formiga, né? Coisas simples da vida que ministram ao nosso coração. Coisas simples na sua casa, na natureza, do dia a dia, que ministram. Então o meu socorro vem do Senhor. Ele criou todas as coisas, né? Ele fundou todas as coisas, Ele formou o homem, Ele formou a mulher, Ele criou a gente, irmãos, Ele nos amou, Ele nos ama, Ele morreu numa cruz por mim e por você. Temos uma aliança com Deus que criou todas as coisas. A Bíblia diz que o universo é sustentado por Ele. E Ele então está conosco, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que está encaminhado, Ele está conosco na jornada. Olha que coisa maravilhosa. De onde é que vem a nossa segurança? A nossa segurança vem da aliança que temos com Ele. Temos uma aliança com Deus em Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Versículo 3. Então o salmista ele começa a ministrar na vida das pessoas. E eu espero que eu e você sejamos ministrados nessa noite, porque ele começa a trazer algumas características do Senhor que nos protege. Olha só, versículo 3. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. Primeira característica, ele não permitirá que a gente tropece. Outras traduções dizem, ele não permitirá, né, que os teus pés vacilem. Nesta jornada, irmãos, nós estamos caminhando, eu dando trabalho lá para a irmã lá da Câmara. Nessa jornada, irmãos, nós estamos caminhando, e o Senhor fará com que a nossa caminhada seja constante nele. Porque Ele é aquele que nos sustenta. Se cairmos, Ele vai nos levantar. Ele é poderoso para nos sustentar. Amém, irmãos? Então nós estamos caminhando com o Senhor. Ele nos acompanha na nossa jornada. Ele não permitirá então que os meus pés vacilem. Se os meus pés porventura vacilarem, e algumas vezes vacilaram, algumas vezes houve tropeço, mas os tropeços que houveram na minha vida, eu vou falar de mim, tá bom, irmãos? Nunca foram os meus tropeços porque a palavra errou comigo, porque a palavra mandou fazer algo e eu obedeci a palavra, então tropecei. Não, todas as vezes que eu tropecei foi porque de uma forma ou de outra, eu desprezei ou ignorei alguns princípios bíblicos. Todas as vezes que eu os obedeci, o Senhor foi fiel e Ele sustentou a minha caminhada. Todas as vezes. Quando nós estamos firmes com o Senhor, irmãos, não tem problema. Estamos ali porque o Senhor nos sustenta. A nossa caminhada vai ser firme porque esse é o desejo do Senhor para nós. Se por acaso há alguma dúvida, alguma coisa, aí sim a gente pode vacilar. Se nós duvidarmos do seu cuidado, dos seus princípios, aí os nossos pés tropeçam. Mas o Senhor não permitirá que a gente tropece se andarmos sempre com Ele. Ele está sempre alerta, outra característica aí. Ele não dorme e Ele como sombra nos acompanha. Irmãos, a nossa sombra nos acompanha, não tem como você brigar com a sua sombra, porque ela nunca vai te deixar, ela te acompanha. Aonde você for, a sua sombra vai te acompanhar. E é bonito, irmãos, porque eu imagino o camarada andando lá naquele deserto, andando naquele lugar, e ele andando, indo para Jerusalém, e de repente ele está caminhando, pensando no amor de Deus, pensando como Deus tem cuidado dele, né, meditando nas coisas do Senhor, se alegrando, talvez ali com a sua família, né, com seus filhos, e caminhando, com seus amigos, e conversando, né, e de repente ele olha assim, vê a sombra acompanhando ele.
E ele fala assim, puxa vida, o Senhor me acompanha. Ele não, assim como a minha sombra está aqui, o Senhor me acompanha em todo o tempo. É bonito, né, irmãos? Eu acho. Ele então começa a pegar coisas do seu dia a dia e começa a aplicar aqueles princípios que são princípios espirituais, né? E quando nós trazemos para os nossos dias, o anjo falou para José, ele pensou em ir embora, né? Deixar Maria. E José falou assim, olha, não, Maria está grávida, ela ficou grávida por causa do Espírito Santo. Você vai ter um filho, ela vai ter um filho. Você vai colocar o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. Ele é Emanuel. Amém, irmãos? Ele é Deus conosco. E eu lembro daquela música que a gente canta aqui, né? Deus conosco, Deus. Como é que é, pastor Fabiano? Sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Que lindo, irmãos. Então nós vemos Deus conosco. Jesus, ele falou assim, olha, ide pregar o evangelho a todo mundo, ensinando-os a guardar, fazer discípulos, ensina-os a guardar tudo que eu tenho ensinado, né? Mostrado para vocês. Eis que estou convosco, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus está conosco, irmãos. Amém? Deus está com você na sua jornada, você não está sozinho. Na sua caminhada, você não está sozinho, o Senhor está ao nosso lado, Ele está presente para nos ajudar, Ele não se aparta de nós. A Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não dormita, não pestaneja, Ele não pisca, Ele não dorme, irmãos. Ele assim, está sempre alerta. Aqui na igreja tem uns irmãos que dão uma piscada assim, né, irmão, no culto. Você está pregando, daqui a pouco ele dá uma piscada assim, e depois de 15, 20 minutos ele abre o olho. Que é uma piscada intensa, irmãos, uma piscadela profunda. Deus não, Deus está constantemente olhando para nós, olhando por nós e nos falando e nos ensinando e cuidando de nós, nos abençoando, nos guardando. Este é o caráter, esta é uma característica do Deus que ama você, o protetor de Israel, o Deus que tem uma aliança com o seu povo. Em outras palavras, o Deus de Israel, ele não dorme. Ele fala assim, o seu protetor não dorme. Depois ele fala assim, o protetor de Israel não dorme. Ou seja, o seu protetor é o Deus de Israel. O seu protetor, o seu Deus, é o Deus que tem uma aliança com o seu povo. E o nosso Deus é o Deus que tem uma aliança conosco. Em Cristo Jesus, o seu Espírito habita em nós. Eu e você não estamos sozinhos, estamos guardados, protegidos, acompanhados na nossa jornada nesta vida. O Senhor jamais nos deixará, nunca nos abandonará. Então precisamos ter essa convicção, irmãos, de que Ele está conosco. Outra coisa que Ele fala, de dia o sol não o ferirá, no versículo 6, e nem a lua de noite. Amados, na nossa jornada vamos passar por dias e noites. O dia, ele traz as suas consequências. Temos que trabalhar, de repente, no sol, no calor do sol, naquela situação complicada que você tem que se esforçar, mas diz aqui que o sol não vai te molestar a ponto de impedir que você faça aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque o Senhor está te protegendo, está te cuidando, está te abençoando, está te capacitando. Deus está cuidando, está guardando você. Então, o sol não vai te molestar, mas também fala da noite. Não é quando ele fala aqui a lua, ele está falando da noite, porque o sol governa o dia, a lua governa a noite. A noite, irmãos, às vezes ela é problemática, porque ela traz os seus perigos, a noite traz as suas circunstâncias difíceis, a noite fala de um período de escuridão, de dificuldade. A noite, irmãos, é um lugar que eu e você às vezes não temos como nos locomover, não temos como fazer. Se você for dormir num lugar que não é a sua casa, por exemplo, eu durmo em casa, acordo, eu já sei como é que é, irmãos. Eu saio, se eu precisar acordar de madrugada para o banheiro, não precisa acender a luz. Eu acordo, eu já vou, porque eu conheço o caminho. Mas quando a Adriana deixa um sapato no meio do caminho, irmãos, graças a Deus ela nunca deixa. Mas se porventura ela deixar, eu deixo, já chutei sapato meu, irmãos, eu deixo um sapato, dou uma tropicada de noite, irmão. Misericórdia, aquele susto, sai catando cavaco, né? Agora, se você dormir na casa de alguém que você nunca dormiu, ou num hotel, se acordar de madrugada, de noite, escuro,
você não sabe para onde você vai, mas você sai tateando, porque você não sabe direito como é que está, até você achar um interruptor para acender a luz. À noite, talvez seja um lugar onde nós não temos direção, não sabemos para que lado nós estamos indo, não sabemos se tem um buraco na frente, se não tem, vamos tateando, vamos passando por dificuldades. À noite, talvez seja um momento de luta intensa, de luta complicada, difícil, que eu e você não temos muita direção, não sabemos para onde estamos indo, mas de noite o Senhor está conosco. Vai amanhecer na sua vida. Amém? A noite, irmão, não é para sempre, querido. Não pode ser para sempre, a noite vai amanhecer. Por isso que também outro salmo diz, não, o choro dura uma noite, mas a alegria, o que, irmãos? Vem pela manhã. Ou seja, Deus já está preparando o momento do dia que a alegria virá sobre as nossas vidas. Porque na noite Ele também está conosco. Ele não está conosco só durante o dia, na facilidade. Ele também está conosco durante a noite. Quando eu e você estamos lutando, passando por problemas difíceis e talvez não saibamos o que vai acontecer, o que vai ser e o que vai acontecer ali na frente. Mas o Senhor está conosco. A noite nunca é problema para quem confia em Deus. Porque Ele já provou que nos ama. Quando Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus já provou que nos ama. Deus não precisa provar que te ama mais, irmãos. Tem irmãos que oram assim, Senhor, se o Senhor me ama, faz isso, faz aquilo. Irmãos, essa é a oração, assim, eu discordo dela. Você pode orar assim, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu preciso de tal coisa. É melhor do que colocar prova em Deus para saber se Deus te ama. Deus já provou. A Bíblia diz, Ele provou o seu amor para conosco, tendo Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Não duvide do amor de Deus. Não duvide que Ele está com você. Não duvide do seu cuidado. Talvez eu e você não entendemos uma e outra situação, não entendemos uma e outra circunstância, mas Ele está conosco e Ele, querido, está conosco no dia e na noite, em todo o tempo. Ele nos acompanha na nossa jornada. Versículo 7, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Algumas traduções dizem, Ele guardará a sua alma. Fala que da integralidade do homem, por fora e por dentro, da sua alma, do seu espírito, da sua vida. Tudo é guardado quando nós confiamos no Senhor. Então ele declara, irmãos, este salmista, ele declara com uma fé, queridos. E eu imagino quando ele estava compondo esse salmo, ele imaginando as pessoas, um cântico de romagem, as pessoas indo para Jerusalém celebrar uma festa, e as pessoas declarando isso umas para as outras. Ele sendo cheio de Deus, cheio de alegria, ele se enchendo da presença e da palavra do Senhor, e ele falando assim, olha querido, o Senhor tem guardado as nossas vidas, Ele vai proteger a sua alma, proteger tudo o que diz respeito a você. Passamos por situações difíceis, sim, por subidas, por descidas, noites e dias, mas em todas as circunstâncias, o Senhor está conosco. Isso é lindo, irmãos. E ele fala assim, ó, Deus vai te proteger, vai te guardar, quando nós confiamos em Deus. Então, trazendo para os nossos dias, eu lembro lá de Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo, ali no final do capítulo 8, ele fala, a partir do verso 37, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o Senhor está caminhando comigo na minha jornada, eu vou ser mais do que vencedor em todos os desafios, em todas as situações, seja no dia, seja na noite, o Senhor está comigo e nem a morte, nem a vida podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido, quando nós temos esta convicção, irmão, não vai ser uma dificuldade, não vai ser um problema financeiro, não vai ser uma briga, não vai ser uma frustração, porque nada na criação tem o poder
de nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar daquele que nos amou. Ele está conosco. Como a minha sombra não pode ser separada do meu corpo, o Senhor está caminhando comigo. O Senhor acompanha a minha jornada, Ele me acompanha na jornada, na caminhada, Ele está ali presente, Ele não dorme nunca. De dia e de noite Ele me guarda, Ele está comigo. O Senhor Jesus está comigo, Ele é Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é aquele que tem cuidado e guardado as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, irmãos. Esta tem que ser uma convicção que vai aqui preencher o nosso coração. E quando nós então nos depararmos com situações complicadas na vida, nós vamos estar convictos de que Ele jamais vai nos abandonar, não vai nos deixar. Se estivermos errando, se estivermos em pecado, vamos nos voltar para Ele, pedir perdão, vamos buscá-lo de todo o nosso coração, porque Ele é fiel, Ele não dorme, Ele está alerta. Ele está alerta. Versículo 8 diz assim: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Ou seja, desde a nossa saída, de onde começamos a nossa jornada, até o fim, até chegarmos. O Senhor vai nos proteger desde agora e para sempre. Ele não vai nos abandonar. Amém? Você tem isso firme no seu coração? O Senhor vai nos guardar na nossa caminhada, na nossa peregrinação, na nossa jornada, constantemente, pessoalmente. Ele é o meu Deus, Ele é o meu socorro, vem do Senhor que criou todas as coisas e também vai nos guardar para sempre, desde a nossa saída até a nossa chegada e para sempre, e depois também. Irmãos, estas são características do Deus que te ama e quer te acompanhar na sua jornada. Eu e você precisamos ter essa convicção deste amor e desse cuidado de Deus. Mais do que isso agora, eu queria desafiar você a se apropriar desta verdade, como o salmista. Ele se apropriou desta verdade e depois ele começou a ministrar na vida de outras pessoas. Olha, o Senhor vai te proteger. O Senhor, o teu protetor, Ele não dorme, Ele está sempre alerta. Ele começa a ministrar na vida das pessoas. E eu queria nessa noite que você fechasse os teus olhos aí no seu lugar, para que o Senhor então pudesse começar a ministrar no seu coração. Essas realidades espirituais, que nós vemos aqui que são características de um Deus que tem caminhado conosco e que quer caminhar conosco. O Senhor que tem cuidado de nós e que jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Um Deus amoroso, gracioso, um Deus que cuida de nós, um Deus que está realmente, irmãos, cuidando e sempre alerta. Deus que criou todas as coisas, Ele nos conhece pelo nome, nos chama pelo nome. Ele nos chama para caminhar com Ele e Ele caminha conosco todo o tempo, em todas as circunstâncias. Na noite, Ele está conosco. Ele não vai permitir que a lua também nos prejudique, que a noite nos prejudique. Talvez você esteja enfrentando um período de noite na sua vida. Você pode estar experimentando um período difícil, que você olha para um lado, para o outro e você não enxerga nada, é só escuridão, problemas, dificuldades e talvez a gente não sabe nem para onde sair andando. Mas eu quero dizer para você, sinta agora o cuidado de Deus, a presença de Deus. Na sua noite, na sua luta, na sua circunstância, no momento que você está passando, se você está durante o dia aí animado e correndo para conquistar algo em Deus, sinta também que Deus está com você.
Porque o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem uma aliança conosco em Cristo Jesus, é um Deus que jamais nos abandona. Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel, Ele estará conosco até a consumação dos séculos, até o final. Ele está comigo e com você. Ele é o maior interessado em restaurar a minha vida, a sua vida, em fortalecer as nossas pernas, para que nós não venhamos a tropeçar na jornada. Ele está cuidando de nós, irmãos. Então eu gostaria que você nessa noite experimentasse esta revelação. Eu não sei o que você pensa sobre Deus, se talvez Deus está olhando para você só para ver se você erra. Deus não é assim, irmãos. Deus não está olhando para você para te punir, ou Deus não está olhando para você como se fosse um pai bravo, ou um chefe esperando você tropeçar, para então dizer que você não serve. Não, pelo contrário, Ele é aquele que caminha conosco, Ele é aquele que está ao nosso lado. Quando o povo de Deus saiu da escravidão, lá e foi caminhar no deserto, Deus pediu para Moisés: faz uma tenda, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Ele não precisava, mas aquilo mostrava para nós que a sua presença queria estar conosco. E o Espírito Santo hoje habita conosco. Irmãos, há lugares que nós vamos que o Espírito Santo não gostaria de ir. Há lugares para o qual olhamos que o Espírito Santo não gostaria de olhar. Há situações que nós falamos coisas que Deus não gostaria de ouvir, mas Ele não nos abandona, Ele está conosco. Na nossa noite, no nosso dia, na nossa caminhada, haja montanha ou haja lugar plano, não importa, Deus está conosco, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele quer te fortalecer. A partir daí que você tomou posse disso, vamos fazer um desafio para nós mesmos. Vamos então agora derramar esta revelação sobre aqueles que amamos. Vamos dar palavras de encorajamento, vamos falar: meu irmão, Deus está com você, o seu protetor não dorme. Olha, você está passando talvez por um período de noite, mas o Senhor não permitirá que a lua moleste você, ou te fira, ou faça qualquer mal. Não, Deus está com você, Deus te ama, o Senhor é poderoso para te sustentar de pé, para que os teus pés não vacilem, para que os teus pés não tropecem, para que você seja constante na sua caminhada. Deixa Deus ministrar na vida das pessoas através da sua vida, Deixa Deus então ministrar ao teu coração, para que nós possamos ministrar a outros. Uma palavra de bênção, uma palavra, querido, ousada, de que Deus sim vai restaurar, vai curar, vai caminhar junto e vai nos acompanhar na nossa jornada. Deus maravilhoso que é esse, querido. Pedi para os irmãos ministrarem uma canção, pedi para você ficar de pé, para nós orarmos ao Senhor nessa noite. Se você está aqui com a sua família, eu sei que tem alguns pais aqui com os filhos, eu gostaria que você ministrasse na vida dos seus familiares. Nós não vamos fazer isso, por causa da situação, mas eu creio que você pode ministrar na vida do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Ministre aí na vida do seu irmão. Você que está sentado perto de alguém, ministre, fala assim: olha, fala para ele, fala assim: o Senhor não te abandonará. O Senhor vai acompanhar você na sua jornada. Ministra a Ele, ore com Ele. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado porque temos uma aliança com o Deus que criou os céus e a terra, Deus que criou todas as coisas. Tu és o nosso Deus. E o Senhor não vai nos deixar, Pai, na noite, no dia, não importa, no calor, nas dificuldades, nos perigos da jornada, o Senhor está conosco. Cada circunstância que nos rodeia, Deus, o Senhor está conosco em cada momento da vida, em cada desafio, em cada situação, o Senhor está alerta, o Senhor está conosco, o Senhor nos protege. A tua mão, teu cajado nos sustenta, nos consolam, nos guardam. Podemos confiar no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus.